Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Papai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, adorando e bendizendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez ao longo dessa semana, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor vai fazer aqui em nosso meio, nesta manhã. Nós queremos continuar no controle, que o Senhor continue no controle de todas as coisas. Espírito Santo, dirija as nossas vidas. Espírito Santo, dirija este culto. Espírito Santo, controle todas as coisas ao nosso redor, Senhor, porque queremos declarar, somente Tu és Senhor, ó Senhor Jesus. Todo o senhorio está aos Teus pés, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devolvemos a Ti, nós entregamos a Ti, nós declaramos o Teu senhorio sobre todas as coisas da nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, ministra no nosso espírito, do nosso coração, nesta manhã, o que o Senhor tem reservado para nós. É o que clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Santidade é a minha adoração. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meus pecados apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amado Salvador. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nós Te honramos, Senhor. Aleluia. Graças a Deus.
por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Senhor é um Deus que salva e nos cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Senhor é um Deus que salva e nos cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Senhor é um Deus que salva e nos cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Senhor é um Deus que salva e nos cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja
estabelecida a casa do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor dos Exércitos, que caiam por terra em nome de Jesus todos os inimigos do reino de Deus, que caiam por terra, já estão debaixo dos pés do Senhor. Ele venceu todas as coisas, Ele venceu todo o mal, Ele venceu inclusive a morte, e todo o mal está decretado num breve futuro a ser aniquilado, a não existir mais sobre a face da terra, porque o poder do Senhor venceu sobre todas as coisas. Glórias a Ti, aleluia, Senhor, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, Senhor. Santo Deus amado, aleluia. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar. Graças a Ti, Senhor, aleluia, graças a Deus, aleluia, aleluia, Senhor, soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor.
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. De novo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor Jesus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, Senhor. Adore o Senhor neste momento, meu irmão. Diga a Ele o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Diga a Ele, vamos adorá-lo em nome de Jesus. Diga palavras de adoração, ore ao Senhor neste momento. Diga, Senhor, oh, como Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor. Maravilhoso és Tu. Santo, santo, santo. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, derrame da Tua unção. Derrame, Senhor, sobre nós. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ouvir.
queremos ouvir, Senhor, do que o Senhor tem para nós. Senhor, chore calará, sere cantere, chore siri calará, suri, tere chore cala, siquete candomara calará, sere, shirei, do calará, sere camantere, calará, surias. Santo, 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 santo. Oh! Santo poderoso és tu. Oh, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, do teu fogo neste lugar. Derrama, Senhor. Oh! Santo, santo, santo. Senhor Jesus, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, só Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, graças a Ti, aleluia, Senhor, graças a Deus. A paz, queridos, bom dia, tudo bem com todos? Espero que sim, que todos tiveram aí uma semana abençoada. Vamos então continuar nosso culto. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma oração para a gente entregar esse momento agora ao Senhor, para entregarmos esse momento que agora nós vamos escutar do Senhor, né? Independente se é oferta, se é a palavra, nós vamos escutá-lo agora através do estudo da palavra. Então, queria que nós entregássemos esse momento ao Senhor, amém? Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, em comunhão, estarmos louvando, engrandecendo o Seu nome. Muito obrigado, Senhor. Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Tu estás, Senhor, no controle de todas as coisas, Senhor, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Senhor, agora vamos, Senhor, receber da Tua palavra, através, Senhor, da palavra sobre dízimos e ofertas, depois da Tua palavra, Senhor, que possamos estar com os nossos ouvidos, nossos olhos atentos para Ti, Senhor. Que possamos deixar de lado todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações e entregamos, Senhor, esses problemas e essas preocupações a Ti, Senhor. Porque só o Senhor tem o poder, tem a autoridade de resolver todos esses problemas. Não está, Senhor, na nossa força, Senhor, resolver, Senhor, mas na Tua autoridade, na Tua soberania, Senhor. Por isso nós queremos entregar esse tempo a Ti, que possamos receber de Ti e possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Senhor Jesus, se tem alguém, Senhor, aqui nessa manhã, passando por alguma enfermidade, por algum problema de saúde, em nome de Jesus eu declaro da Tua cura, eu declaro a Tua saúde, eu declaro vida, eu declaro restauração da saúde em nome de Jesus, Senhor. Qualquer também problema que algum irmão esteja passando, nós declaramos da Tua resolução, do Teu controle, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se sentar. Nós vamos então para o nosso momento de dízimos e ofertas, que também é um momento, como nós temos falado bastante aqui, também é um momento de adoração ao Senhor. Nós aqui louvamos através das nossas palmas, através das músicas, mas o nosso dízimo e a nossa oferta também é uma forma de louvor, porque é uma forma de agradecimento. Vou pedir que os irmãos abram, por favor, em 2 Coríntios 9, 10. 2 Coríntios 9, 10.
Então, está escrito assim, ó, 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está trazendo para nós de ilustração como a questão da semente? É o Senhor que nos dá a semente. Isso significa que é o Senhor que te deu todas as coisas que você tem. O seu trabalho, a sua renda, né, as suas roupas, a sua casa, a sua família, que são as suas sementes, né? Foi o Senhor que te deu. Aqui está escrito, o Senhor é ora aquele que dá a semente. Aqui também está falando que Ele dá o pão para comer. É aquele que te alimenta, tanto fisicamente como espiritualmente. Ele te alimenta, é Ele que te dá. E diz aqui, ó, Ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Mas aqui está escrito que Ele faz isso, aquele que Ele dá a semente, mas aquele que semeia. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O Senhor te dá todas as coisas. Às vezes você pode estar com uma necessidade ou com uma vontade no seu coração de ter alguma coisa. Espere no Senhor, entregue a Ele. Mas tudo que você tem, quem te deu foi o Pai. E Ele diz aqui que Ele vai te dar ainda mais, e nós sabemos que também está escrito aqui, muito além do que pensamos e pedimos, se nós semeamos. O que significa isso? Aqui também na Bíblia diz que nós não devemos focar, ter a nossa mente, a nossa vontade em juntar coisas, em enriquecer. Não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que Ele nos dê, nos abençoe, mas que nós possamos também dar para abençoar os outros também. E abençoar a casa do Senhor. Por quê? Porque Ele vai multiplicar na tua casa e na casa dos outros que estão recebendo também. Porque, queridos, algo que acontece na casa do Senhor, para quem não sabe, todos os recursos que nós recebemos, esses recursos são aplicados na casa do Senhor. Eles não são aplicados em outro lugar. Para a igreja estar aberta, ter a luz, a água, a pagar a renda, nós temos o nosso projeto, a nossa ação social, para tudo isso funcionar. O que significa? Que você está semeando para que outras pessoas possam também receber a bênção. Olha que lindo é essa promessa do Senhor para nós. Que quando Ele nos dá, nós estamos dando também, e Ele te abençoa e abençoa os outros. Olha que lindo essa promessa. E eu acho que é lindo também esse amor do Senhor. Porque esse amor não pensa só em uma pessoa, pensa em várias. Ele está pensando em todos e não em um só. Então é lindo isso, pensar que o Senhor te dá para que você possa dar e abençoar a você e a outra pessoa. Porque aqui diz, ó, aquele que dá semente ao que semeia. Porque também o que adianta, né? Alguém que aqui a maioria dos irmãos sabem lidar com a terra, plantar, colher. Não adianta eu ter uma semente e não plantar, não é verdade? Ela vai estragar, morrer. E também não adianta se eu não cuidar, né? Eu posso lá semear, plantar e deixar, mas eu não posso, eu tenho que sempre estar cuidando dela. É isso que o Senhor diz, Ele te dá. E para que você possa ser abençoado, para que Ele possa multiplicar, Ele deseja que você também semeie, como Ele. Se nós estamos caminhando para sermos igual a Ele, se Ele semeia na tua vida, Ele deseja que você também semeie. Vamos ser igual a Ele, igual ao nosso Pai. Ele está semeando, Ele está dando. Vamos fazer a mesma coisa que Ele, queridos. Isso alegra o coração do Senhor. E isso é uma bênção para as nossas vidas, porque Ele diz que Ele vai multiplicar a vossa sementeira e vai aumentar os frutos da vossa justiça. Isso significa que o Senhor vai dar, o Senhor vai multiplicar tudo aquilo que você está vivendo. Amém, queridos? Para isso você precisa ter fé. Tem que ter fé.
Por isso, não adianta você separar o seu dízimo e a sua oferta no questionamento assim: ai, será que eu vou semear e vai faltar? Não vai faltar. Fique tranquilo. Claro, queridos, que você vai semear, você vai ofertar de acordo com a tua possibilidade. Lembrando que o Senhor não está se importando com a quantidade que você está dando. Ele não se importa. Ele se importa com a sua qualidade da sua oferta, a motivação da sua oferta, independente do valor que for. Então, não se importe com a quantidade. Se importe com a motivação do seu coração. E fique tranquilo que essa semente vale muito. O Senhor recebe, o Senhor se alegra com isso. Amém? Então, agora, separe aí a sua semente, a sua oferta, para que você possa semear. E o Senhor, então, semear na sua vida também. Amém, queridos? Vou pedir para a irmã Lourdes estar passando as ofertas para que a gente possa semear ao Senhor. Amém, queridos? Enquanto a irmã passa para nós, eu vou dar aqui alguns recadinhos. Nós temos a nossa ação social. Querido, se você estiver passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade, nos procure. Seja ela precisando de roupas, de alimentos, nos procure. Quem está nos assistindo também. Se você estiver passando por alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco. Se você souber também de alguém que esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, é só pedir que essa pessoa nos procure, ou pelo telemóvel, pelas redes sociais, ou aqui na igreja. Queridos, às vezes, se você passar aqui pela igreja e a porta estiver fechada, pode dar uma batidinha na porta, que o missionário Rodrigo está praticamente todos os dias aqui. É que nós ainda não sabemos, mas na primeira semana do desconfinamento, nós não podíamos ficar com a igreja aberta se não fosse no dia de culto. Era uma regra. Não sabemos se isso mudou ou não. Por isso, muitas vezes nós estamos aqui na igreja, fazendo a questão da ação social ou qualquer outra coisa, mas estamos com a porta fechada. Pode bater na porta. Se você passar por aqui, se você tiver alguma dificuldade, quiser vir também para conversar alguma coisa, é só bater na porta, tá? Se você não tiver o nosso contato de telemóvel, mas é só mandar também uma mensagem que nós atendemos. Amém? Vamos orar pelas nossas ofertas? Por favor, vou pedir que você estenda as suas mãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que pudemos, Senhor, aqui semear. Estamos fazendo como o Senhor faz conosco. O Senhor semeia nas nossas vidas, o Senhor nos dá, o Senhor nos sustenta. E nós estamos agora em gratidão, em amor, fazendo a mesma coisa. Aceite, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós estamos entregando em louvor e adoração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero entregar agora, Senhor, a área financeira de todos os nossos irmãos, Senhor. Venha com a Tua prosperidade, venha, Senhor, com a Tua mão, que nada falte, Senhor, na casa de ninguém, que o Senhor possa, Senhor, encher as despensas, que nunca falte. Se algum irmão está passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor venha com o seu controle, que o Senhor possa ser o advogado dessa causa e que nunca falte, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós queremos declarar que essa igreja está, Senhor, à disposição, Senhor, para ajudar as pessoas através desses recursos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, dê capacidade, Senhor, para aqueles que vão administrar, Senhor, esses recursos, e que em nome de Jesus seja aplicado apenas na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmã. Então, é só bater na porta que nós estamos por aqui. E na quarta-feira, pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso momento de oração e intercessão. Nesse momento, a igreja está aberta, porque é um momento da igreja estar aberta, tá? Convido aqueles que podem estar aqui para nós estarmos louvando, através das nossas orações, através da nossa intercessão. Quem não pode, quem também está nos assistindo, reserve esse horário. Se você não pode estar aqui, reserve esse horário para que você possa, na sua casa, onde você estiver, também em louvor e adoração, intercedendo ao Senhor. Amém, queridos?
Então, eu quero desejar para vocês um bom culto, que o Senhor venha falar profundamente ao coração de vocês e que vocês possam ser grandemente abençoados. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Também vou colocando aqui no ecrã, para que vocês possam acompanhar também. Mateus capítulo 4, versículo 17. Amém? O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: arrependimento, a palavra esquecida. E por que palavra esquecida? Nós vamos entender nesta manhã que a palavra, deixa aberta aí sua Bíblia, nós já vamos ler. A palavra arrependimento, ela nos últimos tempos, ela tem sido esquecida e rejeitada em muitas igrejas, infelizmente. Por quê? Porque quando se fala de arrependimento, é algo que confronta, é algo que choca, que bate de frente. Então não é muito popular quando se fala em arrependimento. Porque corre-se o risco de algumas pessoas não voltarem àquela igreja, né? Mas ainda que seja anulada em alguns púlpitos, ela não foi anulada na palavra de Deus. De fato, a Bíblia tem muito a dizer com relação ao arrependimento. Na Bíblia existe um mandamento para o arrependimento. E quando a gente olha aqui esse versículo, Mateus capítulo 4, versículo 17, está assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Quem veio antes de Jesus Cristo a pregoar as boas novas do reino de Deus? João Batista. João Batista, a pregação dele basicamente era arrependimento. Gerem frutos de arrependimento. Arrependei-vos. E o batismo do João Batista, era um batismo de arrependimento das suas obras mortas, ou seja, das obras pecaminosas. João Batista veio preceder Jesus Cristo, ou seja, abrir o caminho para a nova aliança, para o reino de Deus, estabelecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, Jesus Cristo continua pregando e apregoando as mesmas palavras de João. E quando ele começa, então, como está descrito aqui em Mateus 4,17, desde então começou, ou seja, desde o início do ministério de Jesus, ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando nós falamos do Evangelho de Cristo, quando nós falamos de relacionamento com Cristo, de intimidade com o Espírito Santo, é impossível termos relacionamento com Cristo, intimidade com o Espírito Santo, sem antes que haja o arrependimento. Porque é necessário um coração arrependido, um coração limpo diante do Senhor, para que Ele possa derramar da tua unção, da tua graça. Por isso da necessidade, por isso que João Batista vinha pregando antes de Jesus. Por isso que Jesus pregava e falava constantemente da necessidade do arrependimento, de nos arrependermos para poder nos aproximar dele. Sem nos arrependermos dos nossos pecados e um coração verdadeiramente arrependido, nós não podemos nos aproximar do Senhor Jesus.
Mas aí você pode argumentar, mas eu já sou convertido ao Senhor Jesus, eu já entreguei a minha vida para Ele há tanto tempo, há tantos anos atrás. Mas o risco que a gente corre, se nós não estivermos direcionados pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, é Ele quem convence. Então, nós, enquanto estamos aqui nessa carne, aqui nessa terra, aqui nesse corpo físico, nós estamos propensos a pecar, certo? Jesus Cristo venceu todas as coisas, venceu todo o pecado, levou sobre si todo o pecado, levou inclusive a morte, Ele venceu a morte, mas tudo isso será consumado, finalizado no dia do arrebatamento da igreja, da noiva. Amém? Espiritualmente, Ele nos trouxe uma nova vida. Nós não tínhamos possibilidades de vivermos espiritualmente, ou seja, nós não conseguíamos nos achegar a Deus, nós não tínhamos relacionamento com Deus antes de Jesus Cristo, antes do acesso que Jesus Cristo nos proporcionou através da cruz. O homem não podia se achegar a Deus. Por quê? Porque o seu espírito estava morto. Mas agora, por causa da cruz, Jesus Cristo levou a sua morte na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e ao terceiro dia, quando Ele ressuscita, Ele vence a morte, nos proporcionando então agora a vida espiritual. Mas a consumação, a salvação da nossa alma, a salvação do nosso corpo, e aí a partir disso nós nunca mais pecaremos, estaremos sujeitos ao pecado, isso vai ser consumado e finalizado no arrebatamento da noiva, da igreja. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a pecar. Por isso que então, enquanto estivermos nesse corpo físico, existe a necessidade de constantemente e diariamente nós nos arrependermos. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, arrependemos para poder nos aproximar novamente, não deixar que a unção, a presença do Espírito Santo se afaste de nós. Por isso da necessidade do arrependimento. E se a gente olhar então para a vida de Jesus, o primeiro sermão que Ele pregou foi a respeito do arrependimento, e não foi à toa, não foi aleatório, não foi assim, deixa eu ver. Jesus não pensou assim, deixa eu ver, o que eu posso começar a pregar? Vou falar sobre arrependimento, vai. Não foi aleatório, porque é necessário que primeiro haja o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, para que possa se aproximar dEle, para que possamos nos aproximar dEle. Então, a primeira mensagem de Jesus fala sobre arrependimento. A última mensagem que Jesus enviou para a igreja, e nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, também fala de arrependimento. Você acha que é um assunto importante para a vida da igreja? Não só importante, é extremamente necessário. Jesus, no seu primeiro sermão, e sabemos que foi Jesus quem fundou, quem iniciou a igreja aqui na terra, Ele trouxe do mundo espiritual para este mundo o reino de Deus e nos apresentou, e hoje nós vivemos espiritualmente no reino de Deus, porque Jesus nos trouxe o reino de Deus. Então a sua primeira mensagem foi sobre arrependimento, e quando nós vamos para Apocalipse, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse são cartas, são mensagens enviadas para a igreja, e quando nós falamos a igreja da época, 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, 7 igrejas que existiam naquele período em que João escreve Apocalipse, claro, a revelação que o Senhor apresentou para ele. Os 3 primeiros capítulos são mensagens para a igreja, para mim e para você, aquela igreja do passado, e a igreja do presente, e a igreja do futuro. E a última mensagem, porque se você for ver no livro de Apocalipse, você vai ver que é o próprio Senhor Jesus que está falando com João e pedindo para ele escrever isso. Escreve essas cartas. E a última mensagem de Jesus para a igreja
fala sobre arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por muitas vezes a gente escuta pessoas por aí pregando que Deus é amor e que a graça é esplendorosa, realmente é. A graça é maravilhosa, mas ao mesmo tempo de que o amor do Senhor é magnífico, é extraordinário, Ele também, como está dizendo aqui, repreende a todos aquele que Ele ama. Por causa do seu amor é que Ele repreende e castiga, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. É como um pai que ama a seu filho aqui na terra. Ele não quer que o seu filho se perca em maus caminhos, que se deixe levar pelas circunstâncias que as situações, o sistema do mundo proporciona. Mas o pai quer doutrinar o seu filho, ou seja, ensinar o seu filho o caminho correto, ensinar valores e princípios que ele tem como certo aqui nessa terra. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, através da sua palavra e através do Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, Ele quer nos ensinar, nos admoestar, nos exortar todos os dias, para que nós tenhamos valores e princípios dEle implantados em nós. E se for necessário na educação do nosso filho, da nossa filha, aqui nessa terra, nós repreendemos, nós castigamos. Você vai ficar 2 dias sem assistir TV. Você vai ficar essa semana sem jogar joguinho no telemóvel, no celular. Você vai ficar essa semana sem andar de bicicleta. São castigos, por exemplo, que aqui na terra nós podemos aplicar aos nossos filhos para que eles entendam que em função de uma desobediência, talvez, em função de não respeitar algumas regras, não respeitar os pais, eles vão ser punidos. Deus age da mesma forma. Ele nos ama tanto que existe a necessidade de nos castigar, de nos repreender, em muitos momentos, para que a gente não se perca. Ele está dizendo para que a gente seja zeloso e que nós nos arrependamos, ou seja, você deve se arrepender. Quando você dava um castigo para o seu filho, você não dava um castigo porque você era mau, porque você queria punir, ou você não batia nele, talvez porque você era maldoso e você queria machucá-lo. Não, é porque você queria corrigir algo que estava errado, alguma rota, alguma situação que estava fazendo mal para ele, e que se não fosse corrigido, faria com que ele se perdesse no caminho, faria com que, andando sem direção, ele seria tomado pelo caos e provavelmente se autodestruiria. É como um carro sendo dirigido, apesar de que existe tecnologia hoje de carros que andam sozinhos, mas eu sinceramente eu não confio. Já vi várias reportagens por aí de carros autônomos que sofreram acidentes, então eu prefiro ficar com a mão junto à direção, junto ao volante ali, não confio nisso. Mas o carro normal, sem essa tecnologia, se você soltar a direção e deixar ele guiar por um tempo e não retomar, qual a tendência dele? Se desviar do seu caminho, porque você que estava no controle daquela situação, daquela direção, abriu mão daquele controle e deixou ele seguir ao seu bel prazer. Da mesma forma é um filho, da mesma forma o Pai trata conosco, o Espírito Santo trata conosco. Nós precisamos deixar Ele dirigir a nossa vida, Ele nos guiar. E para isso existe a necessidade do arrependimento, porque nós vamos errar enquanto estivermos nessa carne. Infelizmente, como nós gostaríamos de não errar, de não pecar mais. Como nós gostaríamos. Assim como o apóstolo Paulo fala que aquilo que ele
não quer fazer, ele acaba fazendo, em outras palavras. Mas o que ele não deseja fazer, ou seja, o que ele quer fazer, ele não faz. O que é bom para o Senhor, muitas vezes, a gente acaba postergando, né? Empurrando com a barriga. E o que não devemos fazer, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que é pecado, por muitas vezes nós cometemos, mas é necessário que haja um coração arrependido, um coração de arrependimento, um coração sincero, para que possamos então ser lavados de novo de nossos pecados pelo sangue de Jesus. Em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver o que o Senhor nos diz. Lucas, capítulo 13, do versículo 1. Diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Qual que é o contexto aqui? O que está acontecendo? Jesus está exortando, ensinando aos seus discípulos sobre uma situação na qual havia sacrifícios, como nós vemos aqui, que Pilatos misturou o sangue de galileus ao sacrifício que era entregue ao Senhor Deus. Da mesma forma, havia acontecido um acidente onde 18 galileus haviam morrido porque a torre de Siloé havia caído por cima deles. E aí os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo a mensagem do Senhor, começaram a se perguntar: mas o que esses caras fizeram? Que pecados eles cometeram para merecer isso? Essa torre caindo por cima? Ou então, o que será que vai acontecer com Pilatos ou com os outros por tais pecados, em função da mistura do sangue junto ao sacrifício? E Jesus está respondendo a eles o seguinte: vocês acham então que o pecado deles é maior do que o de vocês? Vocês acham então que eles devem ser punidos em maior extensão do que vocês? Vocês estão errados. Ele está dizendo o seguinte: antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, todos nós, se não nos arrependermos, se não houver um coração verdadeiramente arrependido, todos nós pereceremos. Você pode, talvez, diante da justiça humana, querer se comparar com o pior bandido, talvez que você conheça a história, sobre a face da terra. E aí você se acha, olhando para a história desse bandido, desse criminoso, desse assassino, talvez, você se olha e se julga alguém justo, alguém santo. Nossa, mas eu não cometi quase nada de pecado perto desse aí. Esse aí sim merece o lago de fogo. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém. A justificativa humana, a justificação humana que nós escutamos tanto por aí fora. Quando você fala e prega a mensagem do Evangelho para as pessoas, muitos vêm com essa resposta prontinha para você. Não, mas por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso entregar minha vida para Jesus? Eu não fiz nada de mal, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada, eu só quero o bem das pessoas.
Muitos desses que vêm com esse discurso, eles se auto-justificam. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos garante que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, por causa do seu pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado diante do Senhor. Essa questão do pecadinho e pecadão é a justiça humana que olha para isso, mas a justiça de Deus é completamente diferente dessa. Tudo que é pecado, tudo que desagrada ao Senhor, tudo que rompe com os princípios e valores do Senhor que estão descritos na sua palavra, fazem com que as pessoas se afastem de Deus, e por isso necessitam e carecem do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso há a necessidade do arrependimento, proporcionado pelo sacrifício de Jesus na cruz, e através do nosso arrependimento das obras mortas, nós, pelo sangue de Jesus, somos lavados de nossos pecados, e estamos na presença do Senhor. Temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então o Senhor Jesus está ensinando aqui, veja que o primeiro ensinamento dele foi sobre arrependimento. Veja que num segundo momento, ele está falando de novo sobre arrependimento, em outra pregação. Veja que na última mensagem para a sua igreja, que ele deixou em Apocalipse, ele fala sobre arrependimento. Então é uma mensagem central para a igreja. E infelizmente, nesses últimos dias, muitos púlpitos não falam sobre arrependimento, porque tem medo de perder ovelhas, tem medo de perder público. Jesus Cristo nunca teve medo de perder discípulos, de perder público, de perder ovelhas. E sim, ele corria atrás de todas as ovelhas, tanto quando ele fala sobre a parábola das 99 que ficam no aprisco e daquela que que o pastor vai atrás. Sim, há necessidade dessa atenção, mas a gente observa que quando Jesus está indo para a cruz, quantos ficaram? Quantos estavam ali, fiéis a Ele, como bom pastor? Todo mundo fugiu. É óbvio que depois da ressurreição, o Senhor foi em busca das suas ovelhas, resgatar as suas ovelhas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nós precisamos continuar pregando sobre arrependimento, porque é a mensagem central do Evangelho. Muitos hoje só querem ouvir palavras que nós chamamos de famosos coachings por aí em cima do púlpito, que querem ouvir palavras que massageiam o seu ego, o seu coração, e colocam a pessoa dentro de um lugar confortável, como se o Evangelho fosse fácil, fosse simples, fosse algo que, olha, do jeito que você vem, fica e permanece dessa forma, porque o Senhor é amor sobre todas as coisas, e Ele é misericordioso. Não, o Senhor quer você como você está hoje, sim, mas Ele quer transformação de vida, porque Ele vai proporcionar transformação de vida na sua. Amém? Mas é necessário que Ele encontre um coração arrependido, para que haja transformação. É necessário que o ser humano queira essa transformação, e para isso, a chave desse desejo de transformação é arrependimento, o coração arrependido. 2 vezes, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus enfatiza dizendo: eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos de igual modo perecereis, se não houver arrependimento. Nesse texto havia uns que estavam falando então de algumas pessoas, como eu falei, outros falando de algumas pessoas que Pilatos havia matado, outros sobre a torre de Siloé, e queriam saber sobre as consequências desse pecado. E Jesus está alinhando todos de igual modo, dizendo que todos necessitam do perdão dele, para que haja verdadeiro arrependimento e acesso ao Pai. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Mas então o que é arrependimento? O arrependimento é mais do que uma convicção. A razão pela qual o arrependimento é mais do que uma convicção
é porque você pode estar convicto do seu pecado e não se arrepender. Você já ouviu pessoas assim? Eu já vi. Pessoas que sabem que está errada, são errados, estão convictos de que o que elas fazem desagrada a Deus, desagrada o seu próximo, faz mal para ela mesma, mas ela não quer mudança, ela não se arrepende. Porque quando a pessoa não quer mudança, não existe arrependimento. Arrependimento é mudar o trajeto, mudar o caminho. Então, em Atos capítulo 24, versículo 25, nós vemos um exemplo desse. Atos 24, 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Aqui a gente pode ver que Paulo pregou para Félix, até que literalmente se espantou debaixo da convicção, mas não se arrependeu. Paulo pregou para Félix, e depois você pode ler o capítulo 24 inteiro na sua casa. E Félix estava convicto de que estava errado, porque aqui fala amedrontado, né? Convicto estava Félix, mas ele não se arrependeu, não houve arrependimento. Ele estava assim convicto, mas não procedeu ao arrependimento. Quantas pessoas sabem que estão vivendo deliberadamente no pecado? O que é deliberadamente no pecado? É diferente do que eu e você cometemos. E aqui eu gosto de usar um exemplo que eu aprendi há muitos anos atrás, que é a questão de ser pecador, ser diferente de cometer pecados. Enquanto nós não tínhamos entregado nossa vida para o Senhor Jesus, nós éramos pecadores. E o que é o pecador? Aquele que vive deliberadamente de cometer pecados. É constante na sua vida. É uma prática normal, digamos assim, do dia a dia. Por quê? Porque ele ainda não tem o Espírito Santo dentro de si para o convencer do pecado. O convencer que aquilo é errado. Então, ele pratica aquilo deliberadamente, como eu comentei das pessoas que acham, não, mas eu não preciso de perdão, eu não preciso me arrepender, porque eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Esse tipo de pessoa, esse é o legítimo pecador. Agora, da mesma forma, como uma pessoa, vamos usar uma das irmãs, ou talvez os irmãos aqui, que saibam fazer pão em casa, e aí, talvez você que está nos assistindo também sabe fazer pão caseiro na sua casa. Pelo fato de você saber fazer e aleatoriamente de vez em quando você faz um pão na sua casa, eu não posso te considerar que você é um padeiro, uma padeira, ou seja, aquele que vive de fazer pão. Você é alguém que sabe fazer pão. Da mesma forma, o pecador do pecado. Existe essa diferença. Nós agora que temos a nossa vida em Cristo Jesus entregue a Ele, nós cometemos pecado, nós não vivemos mais profissionalmente, digamos assim, de cometer pecado. Então, nós não somos mais profissionais do pecado, por isso que não somos mais chamados de pecadores, mas apenas de pessoas que cometem pecados. É diferente. Pecador é aquele que não tem o Espírito Santo dentro de si, é o ímpio, aquele que deliberadamente comete pecados. Porém, a palavra do Senhor nos alerta para que nós andemos vigiando, em constante vigia, para que a gente não caia no pecado deliberado e volte a ter uma vida de pecador. Isso seria a apostasia, isso seria a iniquidade, que é a multiplicação do pecado deliberado, se torna iniquidade na vida de uma pessoa e faz com que o Espírito Santo
se afaste dela. Esse é o famoso pecado contra o Espírito Santo. O pecar contra o Espírito Santo é afastar completamente a presença de Deus de si. E contra esse pecado não existe perdão. A palavra do Senhor nos diz. Por quê? Porque seria necessário que Jesus Cristo morresse novamente na cruz, para te dar acesso. Porque uma vez que você teve relacionamento íntimo com o Senhor, e você talvez negou a presença do Senhor, negou a existência do Senhor, negou o seu relacionamento com Ele, você não quer mais saber de Deus, isso faz com que o Espírito Santo se afaste. Esse é um risco que eu e você não podemos correr, não podemos cometer. Por isso que nós temos que estar constantemente vigilantes e nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, para que constantemente a presença do Espírito Santo esteja em nós. E mais do que apenas a unção, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu não quero só a unção, porque a unção é algo que vem e que vai. Talvez é algo que vem, uma nuvem momentânea, um mover do Espírito Santo, que é muito bom, é espetacular, é sensacional, mas eu não quero apenas um mover, eu quero a presença do Espírito Santo constantemente, o tempo todo, na minha vida, na sua vida. É isso que você tem que querer e tomar cuidado, se vigiar, para que não entristeça o Espírito Santo. Ele precisa estar intimamente ligado contigo o tempo todo. Amém? O arrependimento, então, é mais do que uma confissão de pecado. Porque a gente vê de maneira religiosa, algumas instituições religiosas trazem, inclusive, datas propícias para que você vá e confesse seus pecados para um líder religioso, para alguém, talvez com uma autoridade superior a você, e achando que você fazendo aquilo de praxe, ou com uma data determinada, ou com horário marcado, você está se arrependendo. Não, o arrependimento não é simplesmente uma confissão de pecado, não é algo religioso, não é uma prática apenas de você ir lá e falar, eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal. Não, não é só a confissão, porque você pode querer confessar, mas não se arrepender, que é o fato de estar convicto de que está errado, de que pecou, mas não haver o verdadeiro arrependimento. Você pode confessar então o seu pecado, mas de todas as formas não ter se arrependido. Existem alguns episódios na Bíblia, quando as pessoas literalmente disseram, eu não tenho cometido pecado. E a gente vai observar isso em uma passagem, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 34, e a gente já vai estar indo para a finalização. Êxodo capítulo 9, versículo 34. Está escrito assim: vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Aqui o contexto é sobre as pragas, as 10 pragas que o Senhor lançou sobre o Egito, sobre a vida de Faraó, dos egípcios, e cada praga que era lançada, aparentemente havia um abalo, digamos assim, na vida de Faraó. Moisés chegava diante dele, então, dizendo, e agora? Em outras palavras, e agora? Você vai liberar o povo para ir adorar no deserto? Então, aparentava que Faraó havia se arrependido e liberaria o povo, mas logo depois, como está dizendo aí, vendo o Faraó que cessou a chuva, ou seja, passou aquela praga, cessou a chuva e a saraiva e os trovões, vendo que parou, então, ele pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Enquanto a praga estava sendo derramada sobre o Egito, ele ficou abalado, ou seja, convicto de que tinha algo errado, de que o Deus dos judeus realmente estava furioso com ele. Parecia até que haveria um certo arrependimento, mas quando cessa a praga, pecou ainda mais, endureceu o seu coração. Quantas pessoas nós conhecemos assim?
quando estão, talvez, com uma doença, estão debaixo de uma aflição, debaixo de uma circunstância, de um problema grave na vida, procuram a Deus e demonstram até num primeiro momento que estão, parece que estão arrependidas, mas é só aquela circunstância passar, ou por uma intervenção do Senhor, por um milagre de Deus, ou então por uma circunstância que aparentemente amenizou aquela situação, a pessoa já deixa, já não tem mais relacionamento com o Senhor, já não mais busca a presença do Senhor. Quantas pessoas são assim? Quantos que nós conhecemos? Um outro exemplo é a vida de Saul. Quando a gente sabe, está lá isso, depois você pode abrir na sua casa, em 1 Samuel 15, 24, que diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O Senhor havia dito a Saul, que era o rei de Israel, que ele deveria matar todos os seus inimigos e aniquilar tudo, não ficar com nada, mas ele ficou com parte, ou seja, os despojos que a gente fala, com os bens dos inimigos. Ele trouxe para dentro de Israel, contaminando então a nação, contaminando ali Israel, com algo que era consagrado a falsos deuses, que os seus inimigos adoravam, e trazendo esses despojos para dentro, inclusive ele poupou a vida do rei dos inimigos, totalmente contrário à vontade do Senhor. E aí ele diz aqui: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul disse que pecou, mas tinha uma desculpa por haver feito. Ele não assumiu a responsabilidade pelas ações, porque ele disse assim: o diabo, quantas pessoas dizem assim: o diabo me incitou, o diabo me fez fazer aquilo, quando na verdade a própria pessoa é que escolheu aquele caminho, e a pessoa não traz sobre si a verdadeira culpa, para que gere o verdadeiro arrependimento, frutos de arrependimento, da mesma forma como aconteceu com Saul. Eu pequei sim, mas não houve arrependimento, não houve arrependimento, ele começou a dar desculpas. Porque eu pensei em trazer os bens deles para entregar em oferta ao Senhor, para trazer como sacrifício ao Senhor, justificação humana. Quantas pessoas têm desculpas e justificações humanas para os seus pecados? Eu pequei sim, mas foi numa boa intenção, foi com a intenção de querer ajudá-lo e eu errei. Mas você se arrependeu disso? Você pediu perdão para o seu irmão? Porque todos nós erramos, meus irmãos, todos nós pecamos, mas quando entendemos e o Espírito Santo fala no nosso espírito e nos mostra que erramos, que pecamos, imediatamente a gente deve corrigir essa situação, pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão a quem foi acometido daquela nossa falha, a quem sofreu aquela nossa falha. O perdão tem que ser imediato. De novo, nós estamos sujeitos a pecar, mas o que você tem feito quando você peca? Existe verdadeiro fruto de arrependimento ou não? Você guarda mágoas, você guarda rancor dentro de si, ou você guarda circunstâncias, situações dentro de si e fala: eu errei contra aquele sim, mas não acho que ele merece o meu perdão, não acho que eu devo me arrepender disso. Acabou não acontecendo nada de mal para ele, mas talvez a pessoa está lá com o coração entristecido por aquilo que você fez, e você acha que ele não foi prejudicado em nada. Está prejudicando ele e está prejudicando você, porque isso está fazendo com que o Espírito Santo olhe para essa circunstância de pecado que não foi arrependido. Isso é um grande perigo. Precisa haver frutos de arrependimento. E para terminar, o arrependimento é uma mudança de coração. Muitos dizem que o arrependimento é fazer um giro de 180 graus. Claro, a gente sabe que uma circunferência, um círculo é 360, ok? Nós estamos indo numa rota. Quando existe o arrependimento, é como se nós contornássemos 180 graus. Metade
desse círculo, dessa circunferência, e virássemos completamente a rota. O arrependimento é isso. Mas sem dúvida, a Bíblia diz que o arrependimento é dar meia volta do pecado para Jesus. É sair da direção do pecado e voltar para o caminho do Senhor Jesus. É contrário, não é algo que passa paralelo assim, eu estou indo nessa trilha, nesse trajeto, e agora eu cometi um pecado e eu só faço isso aqui. Não, não é só isso. Quando você comete um pecado, e não há arrependimento, você começa a distorcer completamente sua rota. Ao invés de olhar para Jesus estar lá, você começa a ir por um outro caminho, olhando para o inimigo de Cristo, para o nosso inimigo que está do outro lado. Por que a Bíblia fala sobre dois caminhos apenas? Sobre o bem e o mal. Então não é algo que anda no paralelo, ou à sua direita, à sua esquerda, não, um é antagônico ao outro, um é ao contrário do outro. Você corre o risco de, não havendo arrependimento, começar a não olhar mais para Cristo, e esse é o grande perigo, porque você está olhando para as circunstâncias que foram abertas, a brecha que foi aberta na sua vida por Satanás. Nós temos que ter esse cuidado. O arrependimento, então, é uma crise seguida por um processo. Ninguém se arrepende dando risada, gargalhando, achando que é tudo festa. Não. Um coração arrependido requer um constrangimento, requer algo que vai nos levar a refletir sobre aquela situação. Então, nos leva a uma crise. E essa crise, ela leva a um processo, e esse processo vai culminar num verdadeiro arrependimento. Vivemos arrependendo dia a dia. Qual é a motivação para o arrependimento? Conforme a palavra de Deus diz que, porque todos pecamos, então necessitamos, carecemos do perdão de Deus. O arrependimento é a única maneira de remover a maldição da culpa. Seu coração nunca encontrará paz sem o arrependimento. O nosso coração nunca vai encontrar paz se não houver verdadeiro arrependimento. Precisamos estar em paz, procurar estar em paz com todos. Só para finalizar, Isaías 57, 20. Estamos terminando. Isaías 57, 20. Nos diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Ou seja, o ímpio não encontra descanso, não encontra paz, é como um mar bravo. Quantas pessoas aí fora, aparentemente, tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem uma boa família, uma ótima casa, um ótimo carro, um bom emprego, talvez tem sucesso até na vida, é reconhecido pelos humanos, mas não tem paz, não tem descanso. E por quê? Porque o coração sem o verdadeiro arrependimento não tem paz, não tem descanso. Por isso que carecemos, necessitamos da presença do Senhor Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo em nós. Por isso que necessitamos nos arrepender, para termos constantemente a presença do Espírito Santo em nós. As pessoas tentam se justificar, mas nós só podemos ser justificados pelo sangue de Jesus, conforme está em Romanos. A única justificação para nós é o sangue de Jesus Cristo. Mas para termos acesso ao sangue de Jesus, eu preciso me arrepender, reconhecer que sou pecador. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você que está vendo esse vídeo, assistindo, se você que talvez esteja aqui no templo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus,
se você ainda não confessou os seus pecados ao Senhor, se você não fez essa oração, se arrependendo, declarando que você é pecador e que você precisa, você necessita do perdão de Deus, demonstrando um coração verdadeiramente arrependido a Ele, você pode orar comigo dessa seguinte forma. Eu creio que aqui no templo todos nós já entregamos nossa vida para Jesus, mas você que está assistindo aí pela TV, você que está assistindo aí pela internet, ore comigo da seguinte forma: Senhor Deus, é em nome do Teu Filho Jesus, que eu reconheço que sou pecador, e declaro que estou arrependido de todos os meus pecados, e preciso do Teu perdão. Reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus Cristo. Peço-Te, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja achado no dia do arrebatamento diante do Senhor, com as mãos limpas e o coração puro, porque fui lavado pelo Teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Se você que está nos assistindo fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Nos envie uma mensagem pelas redes sociais, para que a gente possa entrar em contato com você e te ajudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar a Ele. E que se existe alguma área da sua vida e que você precisa se arrepender, alguma situação da sua vida em que você tem estado em falha, que nessa oração, neste momento, você possa pedir perdão ao Senhor. E a partir de então, isso venha a ser constante na sua vida. Clame ao Espírito Santo que todo momento em que você pecar, Ele possa vir instantaneamente te avisar, te alertar do teu erro, da tua falha, para que você possa se arrepender, corrigir, e tendo o coração verdadeiramente arrependido, com o objetivo, com a expectativa de não pecar mais. Isso é estar no caminho do Senhor. Quando a gente peca, a gente erra o alvo. Nós temos que ter o coração com o objetivo, com a expectativa de não pecar. Ore ao Senhor então, se arrependendo, se você tem alguma área da sua vida que está em falha, que você precisa consertar. Entregue essa situação ao Senhor. Ó Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as nossas falhas. Sonda em nós, Espírito Santo. Encontra em nós, se houver alguma situação em que não nos arrependemos, em que não pedimos perdão, Senhor. Se houver algo que fizemos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos avise, Senhor. Que o Senhor nos oriente para que possamos buscar esse irmão, para que possamos buscar o perdão desta pessoa, Senhor, e consequentemente o Teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, sonda em nós, Espírito Santo, nós queremos ser alertado sempre que falharmos, para que a gente possa se arrepender. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de santificação, como a Tua palavra nos diz. Nós estamos num processo, Senhor. Nós queremos ser melhores a cada dia, santificados, ou seja, separados do pecado, separados do sistema pecaminoso do mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, continue sendo a nossa direção, o nosso guia em todas as coisas, nos orientando sobre tudo
sobre todos, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti e já Te agradeço, Senhor Deus. Amém, graças a Deus, amém, amém. Tem alguém que está passando por alguma situação de dor, de enfermidade? Enquanto eu estava orando, o Senhor pediu para perguntar sobre isso. Se você está tendo alguma enfermidade, alguma questão de doença, alguma dor, alguma situação para você ou para um familiar, se você quiser colocar aqui na presença do Senhor, levante sua mão, só cite o nome e que nós vamos orar. Qual que é a situação? E nós vamos orar ao Senhor. Pode falar, irmã. Amém, amém, irmão Carlos, amém, amém. Mais alguém? Mais alguém? Você também, pode, a irmã Lourdes, pode falar, irmã. Quarta-feira vai tirar? Ok, no estômago. Se você também, ouvindo aí pelo vídeo, quiser também uma oração específica sobre cura, enfermidades, pode nos mandar uma mensagem aí junto ao vídeo e nós vamos estar intercedendo por você. Coloque somente o nome e qual é a causa, onde é a situação para que a gente possa interceder e orar por você. Vamos apresentar a vida do irmão Carlos e da irmã Lourdes diante do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós apresentamos agora a vida do irmão Carlos diante de Ti, Senhor, com essa enfermidade junto aos pés, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e eu clamo em nome de Jesus e declaro sobre a vida dele a completa cura e restauração neste momento. Toda dor, toda enfermidade nos pés, sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja em unidade a cura, a restauração, a completa sanidade sobre o corpo do irmão Carlos, em nome de Jesus. Também apresento a vida da irmã Lourdes diante de Ti, Senhor, essa situação que na quarta-feira ela vai fazer um exame do estômago, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, nós colocamos a vida dela nas Tuas mãos, e pedimos, Senhor, que nesse exame o resultado dê negativo, não dê nada de mal, Senhor, em nome de Jesus. Se existe alguma situação de enfermidade no estômago dela, que saia agora em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua cura, Senhor Jesus, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Estômago, seja restaurado, seja saudável agora, em nome de Jesus, para que a Tua glória seja manifesta, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Também as pessoas que estão vendo esse vídeo, se existe alguma enfermidade, se existe alguma situação, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, a restauração sobre todas as áreas da vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Seja a área espiritual, seja a área emocional, sentimental, seja a área física. Nós declaramos a Tua cura, a Tua restauração em nome de Jesus sobre todos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, tenham uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue falando com você sobre essa mensagem e continue dirigindo a tua vida em todas as coisas. Que Deus os abençoe. Amém.